7 dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, minha gente. As duas coisas mais importantes da vida são a vida, a própria vida, naturalmente, e a outra é a liberdade. Mas só que a vida é dual, né? A vida é dual. A vida não é uma coisa só, é por isso que tem noite, dia, claro, escuro, frio e quente. Então, quando você ganha liberdade, você ganha a obrigação de decidir. A obrigação de decidir. Napoleão disse o seguinte, Napoleão Bonaparte: nada é mais difícil e, portanto, tão precioso do que ser capaz de decidir. E ele tomou uma decisão terrível, foi invadir a Rússia. E aconteceu depois também com Hitler. Tomou uma decisão errada de invadir também a União Soviética e acabou entrando pelo cano no frio. E acabaram perdendo guerras. O nosso Sigmund Freud diz o seguinte: ao tomar uma decisão de menor importância, eu descobri que é sempre vantajoso considerar todos os prós e contras. Considerar todos os prós e contras. Eu estou falando isso no mundo da política, é mais complexo ainda. Porque aquele político mineiro chamado Magalhães Pinto, eu cito muito aqui, ele foi governador, senador, ministro, deputado, etc. Ele dizia que política é igual nuvem. Você olha, está no formato, você olha de novo, está no formato. E aí tem 10 dicas para tomar decisões eficazes na política. Não é? 10 decisões. 1. Realize uma análise profunda do cenário. Realize uma análise profunda do cenário. 2. Promova consulta e diálogo abrangente. Promova consulta e diálogo abrangente. 3. Defina objetivos claros e mensuráveis. 4. Avalie o impacto e os riscos. 5. Estabeleça critérios de priorização inteligente. 6. Cultive a flexibilidade e a adaptação. 7. Baseie-se em dados e evidências. 8. Invista em transparência e comunicação clara. 9. Crie um processo de aprendizado contínuo. 10. Mantenha o foco no bem comum, não é? Então, gente, antes de qualquer decisão, já diz aí, realize uma análise profunda do cenário. Eu não vou analisar cada um, mas eu vou tentar analisar 2 aqui. Antes de qualquer decisão, é vital compreender o contexto completo. Isso significa ir além da superfície e investigar as causas raízes dos problemas. Colete dados relevantes, estude o histórico da questão ou das questões, analise o ambiente político e social e identifique todos os atores envolvidos e seus interesses. Porque uma análise superficial leva ao diagnóstico errado ou aos diagnósticos errados e, consequentemente, a soluções ineficazes. Utilizando ferramentas de análise estratégica, faça a pesquisa e ouça, portanto. Já dizia o nosso Milor Fernandes que o diálogo pode não trazer nenhuma ideia brilhante, mas evita um monte de besteiras. Então promova consulta e diálogo abrangente, porque decisões políticas raramente impactam apenas um grupo. Consultar, portanto, desde a população afetada até especialistas, grupos de interesse e outros níveis do governo. É importante fazer isso. Já dizia lá o Sun Tzu, né? Há quantos mil anos atrás, quase 3.000 anos atrás, ele dizia na arte da guerra que quando você desvaloriza o adversário, você começa a perder a guerra. Desvalorizou, você começa a perder a guerra. É por isso que Freud diz
Ao tomar uma decisão de menor importância, eu descobri que é sempre vantajoso considerar todos os prós e contras. Em uma cidade, em um país e um estado, não é feito só de nós e eles. Não é feita só de nós e eles. Somos, portanto, um só povo. E no pluralismo das ideias, como é próprio de uma sociedade livre e aberta dentro da democracia, não é verdade? Bastasse a si mesmo é a maior solidão, escreveu, portanto, um pensador. Bastasse a si mesmo é uma tremenda solidão. Estamos todos no mesmo barco e precisamos trabalhar para evitar tempestades quando você está no grupo. E é das tempestades que eu vou falar agora. Olha, gente, na vida estamos sempre nos equilibrando. Porque a vida é uma mandala, eu cito muito isso, é um círculo. Né? É tanto que ninguém, quem não pesa nada e quem pesa tudo estão juntinhos. É igual o amor e o ódio. É tão distante, tão muito próximo. Tem um filme famoso chamado Ben-Hur, que Mensala e o Ben-Hur eram amigos e irmãos que amavam um ao outro e depois passam a se odiar. Portanto, o amor está muito próximo do ódio. É um negócio terrível. Então, na vida estamos sempre nos equilibrando. Viver é andar numa corda bamba e tomar decisões sempre com risco de errar. E quando você não percebe essa questão, principalmente no poder, o poder, ele é muito, quando você passa muito tempo, ele é muito enganoso. Porque as pessoas que estão próximas, elas são bajuladoras, lambibotas, e principalmente as mais incompetentes, que estão rodeando o político, é esses que não querem que ninguém encoste, principalmente os competentes. Eles têm medo de perder o posto, a boquinha, o peito da vaca para mamar. E Guimarães Rosa dizia, o animal satisfeito dorme. E Mário Sérgio Cortella explica, por trás desta aparente obviedade está um dos mais profundos alertas contra o risco de cairmos na monotonia existencial, na redundância afetiva e na indigência intelectual. A condição humana perde substância e energia vital toda vez que se sente plenamente confortável, rendendo-se à sedução do repouso e imobilizando-se na acomodação. O poder leva a isso. E por que eu estou falando sobre esses questionamentos e essas coisas? Porque no mundo da política tem tomado-se algumas decisões, principalmente aqui em Conquista, que têm levado a erros em função desta questão que o animal alimentado dorme. E me parece que pensou-se assim. Eu chamava, às vezes, de dinastia de castas, para montando a dinastia uma casta. Então a prefeita vence uma eleição com a votação muito bacana em primeiro turno, não é? Quase 60%. Então chega a um segundo mandato com toda uma estrutura, com a maioria da Câmara, absoluta, a maioria na Câmara, e aprovando coisas de 2/3 com muita facilidade, que mesmo a posição destroçada, que por em função de uma limpeza de uma praça, de uma pintura de meio fio, votava em tudo e continua votando em tudo. Mas houve um momento que a prefeita tomou a decisão de... Mas antes eu vou explicar uma coisa. A vereadora Lara decidiu ser candidata a deputada estadual. Chamou o vice-prefeito Aloysio Alain e foram ambos comunicar. A prefeita tem fotos, tem matérias aí, é só procurar. Comunicar a prefeita que ela seria candidata a deputada estadual. Ponto. Mas isso aí foi comunicado à prefeita, que era a maior liderança, que é a maior liderança do município, politicamente. Não é verdade? Pois bem, depois a prefeita resolve lançar o seu marido, candidato a deputado, sem comunicar a sua base. Aí houve
houveram ruídos. E ruídos ensurdecedores, ruídos complexos, não é? Porque a vereadora Lara não abriu mão de eu sou uma pré-candidata a deputada estadual. Pensava-se que iria fazer isso. Em função de outras decisões tomadas, como o aumento exacerbado de impostos, como a COSIP-MU, como o IPTU, como o ISS, depois com a Zona Azul, depois a questão da drenagem num momento difícil. Percebemos que, por exemplo, o deputado estadual Tiago Corrêa, que é de Conquista, é cunhado de ACM Neto, tem um poder político forte. A sua esposa, por exemplo, é diretora-geral da TV Aratu, em Salvador. Era um candidato, estava batido o martelo, até onde eu sei. Tinham conversas que ele seria o candidato da prefeita Sheila Lemos. E com a entrada do marido, criou o quê? Mais ruídos. E a gente sabia que não ia ficar por aí só. Não é? Porque você tem no grupo pretensões. É natural no mundo da política. Do vice-prefeito Aloysio Alan, do secretário Ivanildo Silva, do vereador Luiz Carlos Dudé, que a prefeita não cita mais o nome do vereador Dudé, não sei porquê, ele não cita, mas do Ivan Cordeiro, que é presidente da Câmara, né? Que a prefeita, na última vez, ela citou Ivan Cordeiro, presidente da Câmara, que é vereador, secretário Ivanildo, e do vice-prefeito Alan, poderia ser o sucessor, mas não citou Dudé, e criou também ruídos, criou arestas. Pois bem, para complicar mais ainda, e amanhã eu vou continuar, que tem mais detalhes para explicar para vocês. E eu avisei aqui ontem, meio-dia, que às 21 horas, seriam publicados nas redes sociais um vídeo lançando o vereador Diogo, que teve uma votação expressiva aqui em Conquista, né? Que teve uma votação expressiva aqui em Conquista. Ele teve 6.017 votos pelo União Brasil. E numa conversa lá em Salvador, decidiu que ele seria federal com a chapa junto com Tiago Corrêa estadual, que cria dificuldades para o marido. E eu sei que a movimentação que conquistou ontem foi uma loucura. E hoje, pela manhã, logo cedo, isso me parece em torno de 7 horas, 6 horas, 7, um avião chegou de Salvador, pousou no aeroporto Glauber Rocha, e o vereador Diogo Corrêa, Diogo Azevedo, embarcou-se para Salvador e logo pela manhã teve encontro com o deputado estadual Adolfo Loyola, com o deputado federal Adolfo Loyola, Viana Adolfo Loyola, Adolfo Viana do PSDB, e também com Tiago Corrêa, deputado estadual do PSDB. E tinham sido tratado uma questão aí, porque o STF já decidiu que o mandato não é do vereador, do deputado, é do partido. Isso aí já criou jurisprudência, é do partido. E o vereador só poderia se mudar de partido, vamos dizer assim, mudar de partido naquela, eles chamam de janela, que aconteceria lá em 28, né? Teria o período da janela para mudar de partido. Mas segundo Diogo Azevedo, ele vai mudar para sair do União Brasil e ir para o PSDB, e tem a garantia do partido para aceitação, portanto, da sua saída do PSDB. E hoje, no blog do Senna, tem uma matéria dizendo: o primeiro suplente de vereador, Alisson Sá, conhecido como Alisson da Educação, deve ingressar com uma ação na Justiça Eleitoral solicitando o mandato do vereador Diogo Azevedo após o anúncio de mudança de partido.
Quem fomentou isso? Quem está promovendo isso? É um outro fator. Olha o que diz o nosso Freud. Ao tomar uma decisão de menor importância, eu descobri que é sempre vantajoso considerar todos os prós e contras. E a prefeita não entendeu, talvez assim. Ela desarmonizou o grupo político dela aqui em Conquista. Em função de não ter ouvido, não ter conversado, não ter analisado e empurrado garganta abaixo uma candidatura do seu marido. Que talvez se conversasse, talvez se tivesse ouvido, talvez se tivesse debatido, não teria esses ruídos todos. Desarmonizou o seu grupo aqui. Se você for na Câmara de 23 vereadores, me parece que só tem 3 que podem apoiar o marido. Um, que é o Hermínio Oliveira, que inclusive dizem que seu filho vai ser secretário de mobilidade urbana. Falam aí, não concretizaram isso, não sei se vão concretizar, porque ele seria secretário de mobilidade urbana e coordenador da campanha do marido. O outro é o irmão, é o filho de Vivi Mendes, que eu esqueci o nome aqui agora, que eu não sei como é que foi a negociação. E o outro é o Bibia, que também eu não sei como é que foi a negociação. O resto está todo mundo com seus candidatos no entorno. Marquei hoje com o Diogo Azevedo e com o deputado estadual Tiago Corrêa para segunda-feira a gente conversar sobre todas essas nuances. E a prefeita Sheila, se quiser, a prefeita, está aberto o programa para a senhora falar desses ruídos e se pode ainda juntar os cacos. Depende da cola, né? Será que a cola ainda cola tudo isso? Vamos perceber. Amanhã a gente continua esse papo. Toca o barco. Deus 7 dias, colocando os pingos nos is.